E boa noite, queridos, a paz do Senhor, amém? Feliz de estar aqui com vocês. Falaram que hoje é vigília, né? Até as 3 da manhã. Vamos até as 3? Vamos, né? E amanhã quero ver vocês no culto de manhã. Pessoal, deixa eu orar aqui com vocês e a gente vai ter uma palavra bem rápida, mas eu queria compartilhar algo. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento tão especial. E eu te peço, Espírito Santo, fala conosco. Ministre os nossos corações. Obrigado, Pai, pelos pastores aqui, Pai, o Casé, a Adri, todos os envolvidos, os jovens. Nós profetizamos, Pai, cada vez mais pessoas sendo tocadas nesse bairro, nessa cidade, nesse shopping, para vir ouvir a Tua voz e serem, Pai, instrumentos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu contar rapidinho a minha história para poder entrar na palavra. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu comecei a andar de skate. Com 16, eu estava andando, já 15, mudando em São Paulo, com uma ideia de ser profissional, desde moleque, querendo, né, viver disso. E com 15 anos, eu fui correr um campeonato de skate. E eu lembro que, na época, todo mundo na ladeira fazia downhill slide, descer fazendo manobra em ladeira. Todo mundo lá usando droga e tal. E eu nunca usei droga, mesmo antes de ser cristão, porque meu pai era lutador de boxe. Então ele me ensinou, primeiro, ter saúde e cuidar do corpo, né? E segundo, que eu tinha medo de morrer dele, né? Porque ele sabia bater sem deixar hematoma. Então eu não aprontava. Mas aí eu tava no campeonato e alguém bateu nas minhas costas e me ofereceu um negócio. E eu achei que era maconha. Eu falei, não. Ele falou, cara, é bolacha. E eu morrendo de fome. Então eu peguei uma bolacha, comi. E foi a isca, porque o cara começou a trocar ideia comigo. E quem diria que, fala assim comigo, Deus usa bolacha. Tem alguém do Rio aqui? Que no Rio é biscoito, mas é bolacha, aquelas bolachinhas. E o cara começou a puxar papo comigo e tal. Papo vai, papo vem. Ô, você vai fazer semana que vem? Ah, vou andar de... Ei, som, com quem? Ah, sozinho. Não, vem pra cá. E os caras começaram a me chamar pra andar de skate no bairro deles. E nunca falaram de Jesus. Era um bando de crente doido. Nunca falaram de Jesus pra mim. E começaram a andar, a gente começou a andar de skate. Aí, Carnaval, no carnaval do outro ano teve um acampamento da igreja e o pessoal me convidou para ir e eu não pude. Pergunta para mim, por quê? Porque eu ia sair numa escola de samba e é real, já estava ensaiando já fazia alguns meses. Eu ia sair numa escola de samba lá em São Paulo, em Osasco, né? Não era nem essas famosas assim, mas eu estava lá envolvidaço. Eu falei, não, eu não posso ir no acampamento. E aí passou o carnaval, mas eu falei assim pra eles, se tiver outro eu vou. E tinha, que era o de Páscoa. E eu fui. E eles falaram assim pra mim, falaram, cara, vai ter duas coisas bem legais lá. Vai ter uma ladeira pra gente andar de skate e tem bastante menina. E eu falei, cara, eu queria conhecer as crentes, falaram que as crentes eram top. Eu falei, eu vou. E quando eu vou, eu começo a dar muita risada, eu começo a me divertir, eu começo a sentir o que eu nunca tinha sentido na minha vida. E fala pro irmão do lado assim, depois você olha pro celular. Isso. Você ia pegar, né? Mas presta atenção, gente. Não é sempre que eu prego aqui no Jovens, tá? A ideia é que eu comecei a me alegrar demais. Isso foi sexta-noite, sábado o dia todo. A gente mal andava de skate, jogava vôlei, jogava futebol. Eu sou prego em tudo, mas a gente estava junto se divertindo. No último culto, acabou o culto, eles me chamaram de canto. Eles falaram assim, Picardi, a gente quer falar com... A gente sempre conversa sobre estratégia de campeonato, que a gente era muito focado. Então, quando a gente parava para conversar, a nossa modalidade, você fazia uma coreografia em cima de um som. Então, você pegava um som, colocava a ladeira e ia fazendo as manobras conforme a música ia rolando. Então, chegava no dia do campeonato, você dava fitinha, sabe, fita cassete? Alguém sabe o que é isso? Quem não sabe, existia antigamente um negocinho chamado fita cassete. Dava fita pro cara, o cara colocava a música e você fazia aquilo que você tinha ensaiado. Então era bem top. Então toda vez que a gente parava para trocar ideia, era estratégia de campeonato, era música que combinava com aquela... Era só isso. E eles falaram assim, cara, a gente quer falar com você sobre um assunto diferente. E eu cortei os caras no meio, eu falei assim, cara, fala mais nada não, cara. Se é para ser... Eles falaram assim, a gente quer te oferecer uma coisa. Eu falei assim, não fala mais nada. Se é pra sentir o que eu senti nesses 2 dias e viver como vocês vivem, eu quero. O que eu tenho que fazer? Os caras, tem que aceitar Jesus. Eu falei, então vamos lá.
E eu comecei a orar, fazer uma oração de entrega. Eu comecei a sentir como se fosse água e fogo, que esse é o sentimento que eu tive mesmo, vindo do pé. Quando chegou aqui, comecei a chorar. Bom, fui embora. Segunda-feira eu era office boy em São Paulo. Fui com uma pastinha de office boy lá na Praça da Sé, andando. Perdido, que eu digo, anestesiado é a melhor palavra. E quando eu chego à noite em casa, eu falei assim, é isso que eu quero, eu vou ser crente. E aí, eu não sabia, perguntaram pra mim, que igreja você está indo? Eu não sabia nem o nome da igreja. E a igreja que eu me converti era presbiteriana. E eu falava que era igreja pentecostal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu não sabia, eu sabia que eu tinha virado crente. E foi um momento muito legal, isso foi com 16 anos de idade, fiz 50 o mês passado, e eu me desviei só 5 minutos uma vez. Que uma vez eu fiquei meio bravo com Deus, eu falei, já estava em Curitiba, e eu tinha um Fusca na época, você sabe o que é Fusca? É um carro, tá? E aí eu estava andando no Fusca, bravo assim com Deus, tinha acontecido um negócio triste. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou me desviar. E eu ouvi uma rádio chamada Gospel, eu tirei da rádio Gospel e coloquei na Transamérica. Esse foi me desviar. Aí coloquei na Transamérica, fui pro Parque Barigui, falei, eu vou zoar. Eu fiquei, mas eu vou zoar como, cara? Eu não sei o que fazer. Aí eu voltei, troquei a rádio de novo, voltei a ser crente. Então fala pra você do lado, não troque a rádio. Então é só para vocês terem uma ideia um pouquinho de quem está falando para vocês, tá? Apaixonado por Jesus desde essa época. Mas eu queria conversar com vocês sobre o impacto de alguns jovens na Bíblia e o quanto Deus nos chama para impactar essa terra. Então, essa palavra ela é muito importante. Impacto. Repete comigo bem alto. Impacto. Fala para a pessoa do lado. Eu e você. Fala forte. Eu e você. Fala forte, igual jovem. Fala, fala, nós nascemos para causar impacto. Pode falar, seu marido, dona Marilda, pode falar. Vocês são jovens também. Impacto. Põe para mim, 1 João 2, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Agora, gente, há dois caminhos quando se fala de impacto aqui. Quais são? Primeiro, causar um impacto negativo ou causar um impacto positivo. E isso é uma questão de escolha. Quando nós olhamos para alguns personagens da Bíblia, nós vamos ver que eles foram intencionais em causar algum impacto positivo. Qual é o primeiro? Eu vou falar sobre 315 personagens, mas se vocês participarem comigo, fiquem 4. Fechou? Pode ser, gente? Primeiro, qual é? Forte, quem? Davi. Davi, ele é lembrado pela sua coragem, pela sua fé, pela paixão por Deus. Desde jovem, ele cuidava das ovelhas do pai, enfrentava feras para defender as ovelhas e tal. E mais tarde, vocês sabem que vocês conhecem a história, para quem não conhece, ele, mesmo sem experiência militar, ele vence um gigante chamado Tarzan. Amém? Não, um gigante chamado Golias. E quais são as lições de Davi para nós? Ao cuidar das ovelhas do pai dele, ao ponto de enfrentar ursos e leões para defendê-las, coloca para mim, querida. Davi demonstra uma tremenda, mais forte. Amado, sabe uma coisa? O tempo está passando. E vocês hoje são novinhos, mas passa muito rápido. Eu lembro da época que o meu sonho de vida era casar. Eu sempre, desde cedo, eu sempre quis casar. Por ter uma família meio desestruturada nessa área, eu queria ter a minha família. E de repente, eu caso. De repente, meu primeiro filho, que alegria. Meu filho está com 23 anos, vem a Vivian, 17, vem outro com 13, outro com 7. Passa. Tudo passa. E conforme o tempo vai passando, repita comigo, as responsabilidades também aumentam. E cabe a nós, gente, sermos exemplo para as pessoas que nos rodeiam. E uma das formas de demonstrar essa responsabilidade é quando nós somos fiéis no pouco. Davi, ele sabia que o futuro dele não era ficar pastoreando ovelha. Ele sabia, cara, Deus tem algo a mais para mim. Mas a cabeça dele era assim, mas enquanto eu estiver fazendo uma coisa simples, eu vou fazer o meu melhor. Estão aqui comigo, gente? Sim ou não? Deus tem nos dado uma missão aqui na terra. Você não está nessa igreja à toa, você não está ouvindo a palavra de Deus à toa. E a nossa missão é ser instrumento dele. E só que para isso eu preciso aprender a ser fiel nas pequenas coisas. Então eu vou contar algumas histórias rapidinho só para respaldar o que eu estou falando.
Cara, eu andava de skate, eu me converto. E aí eu falo, Deus, o que o Senhor quer fazer comigo? E quando eu mudo para o Paraná, eu trouxe a modalidade junto. A modalidade downhill slide não existia aqui. E eu estou falando de muitos anos, os profissionais, os top, a gente andava tudo junto em São Paulo. Então eu trago a modalidade para cá, e quando eu mudo para Ponta Grossa é pior ainda. Ninguém nunca tinha visto a descer a ladeira fazendo manobra. Aí eu comecei a ensinar a molecada. Eu falava assim, eu vou ensinar vocês a andar de skate. Era muito moleque que ia atrás de mim. E a gente ia ensinando, põe o pé assim, faz assim, a jogada e tal. E aí eu comecei a organizar campeonatos para essa molecada que eu estava ensinando. Só que o que eu fazia? Eu ensinava, organizava todo mundo, e no final eu ia falar do culto, mas deixa de ser, né? No final do campeonato, eu fazia um apelo. Eu falava, cara, Jesus Cristo quer mudar a tua história. Se você quiser viver com Ele, ora comigo. E uma das pessoas que orou comigo foi uma mulher chamada Viviane, que depois de um tempo virou Viviane Bigardi. Então você vê, eu só tinha o skate na mão, mas o skate eu fiz com excelência. Estão aqui? Depois vieram os livros, depois as artes, agora dar aula, dar palestra, cuidar de igreja. Então, às vezes, as pessoas querem ser fiéis quando tem tudo, sendo que Deus está falando assim, não, se começa a ser fiel quando não se tem nada. E eu quero dar uma dica de ouro para você ser feliz na tua vida. Quem quer? Ser fiel a Deus desde a juventude é muito sinistro. Posso falar por quê? Não? Então deixa. Mesmo? Porque as maiores tentações, as mais fortes tentações do jovem é casar virgem. Porque ele vai querer, e o mundo está mostrando que isso é uma babaquice, sim ou não? Presta atenção em algo. E eu vou contar algumas histórias sobre isso daqui a pouco. Não é fácil se manter em santidade, muito menos num mundo como esse, tá? Mas quando você vence isso, quando solteiro, você tem forças para vencer. Quando casado eu não vou ter luta, você que pensa. É muito pior. Porque daí você já conhece, já sabe como que é, né? A parte do sexo e tal. E começa a vir toda uma estrutura maligna para você abandonar a estrutura que Deus te deu, sua família, tua casa, e começar a ter experiências que nunca acabam. Eu tenho amigos meus que nunca se satisfazem, porque todo dia era com uma mulher diferente e tal. Eu falo, cara, como que os caras não conseguem? Por quê? Porque eles não foram fiéis à pessoa que Deus deu. E por que não foram fiéis? Porque não conseguiram sustentar na época da juventude. Então, quer ter uma família feliz lá na frente? Sim ou não? Seja fiel agora. Pô, mas não é fácil. Não é. Ainda mais de assim, antigamente era mais velado pornografia, sim ou não? Hoje é liberado. Tipo assim, você vê onde você quiser. Então não é fácil, mas vale a pena. Você vai ter uma família, você vai falar, caramba, cara, valeu a pena ter chorado. Eu já cheguei a chorar por causa disso, eu já te conto essa história, tá? Então, põe pra mim. Davi jamais teria vencido Golias se ele não tivesse sido fiel nas ovelhas. Uma vez eu ouvi uma frase que diz o seguinte, só pode ser fiel no cajado quem é fiel na vassoura. Só pode ser usado de uma forma tremenda quem... nas pequenas coisas. E eu quero parabenizar vocês que estão acreditando no culto de jovens com pouquinha gente, por enquanto, mas vocês estão acreditando. Sim ou não? Outra questão interessante é que essa responsabilidade nas coisas pequenas também precisa ser expressa nas decisões. Ainda nessa área sexual, tá? Eu era líder de uma igreja, de jovens de uma igreja. Fui fazer uma visita e caí na casa de uma irmã da igreja, da mesma igreja. E a gente começou a conversar. Cara, pra que eu fui lá, cara? Sei que chegou uma hora que ela pegou no meu braço e falou, você sabia que eu tenho cama? Eu e ela na casa. Cara, eu tinha cabelo pra ficar arrepiado, tá? Na época. Falei, meu Deus, e a mulher era bonita. Depois ela ficou até famosa, Gisele Bündchen. Acho que é isso. Mas na realidade eu falei, caramba, cara. E eu tive que vazar, eu falei, não, eu fui embora. Da casa dela até a igreja, eu morava em cima da igreja, na minha cabeça foi a maior luta de todas. Pô, cara, você não é gay, cara. Cara, volta lá, você gosta de mulher, vai lá. E sabe aqueles desenhos animados? Um demoninho no lado e um anjinho no outro, cara, você tá vencendo, fica firme, continua andando, não olha para trás. O outro, olha para trás. E foi desesperador. E eu vou te falar, se eu tivesse ficado com ela, ninguém ia ficar sabendo.
Porque não tinha ninguém olhando, não tinha câmeras igual hoje, tudo quanto é lugar, não tinha celular. Estou falando de muitos anos. Estão aqui comigo? Só que a responsabilidade nas atitudes diárias te levam a viver coisas incríveis em Deus. Amém? Então é quando ninguém está vendo. É quando você está sozinho com o celular e Deus fala assim: agora eu quero saber se você realmente me ama. Quem está aqui diz amém. Eclesiastes 11:9 diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem. Vai lá. O teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Isso é muito sinistro, tá? Estão aqui comigo, gente? Todo mundo está aqui? Por que eu estou falando isso? Porque vai ter momentos na vida. Vamos lá. Eu corri fora do Brasil, do skate. Só que ainda no Brasil já era outra modalidade. Era descer ladeira, só que daí em velocidade. E é interessante porque lá fora, na Europa, brasileiro é conhecido como bom de cama. Eu tenho um amigo que mora lá e ele falou assim: cara, nunca fiquei com tanta mulher como depois que eu mudei pra Espanha. Era só falar que eu era brasileiro. Falei, você não vai querer voltar nunca pro Brasil? Ele falou, não, cara, aqui eu tô no céu. Eu falei, caramba, vai ser uma bagunça lá. Eu só imaginei, mas dito e feito. Imagina, o campeonato, a Red Bull fecha uma montanha. E aí eles fecham, você aluga um espaço para montar uma barraca. No meio do nada, só que é nos Alpes austríacos, um lugar paradisíaco. Lota de gente. Porque os caras fazem... Eu fui para competir, os caras foram para fazer festa. Então era tipo uma rave mesmo, rolando. E bagunça. E na época eu tinha um tal de Walkman. Quem já ouviu falar de um Walkman? Sabe que vocês sabem também, né? Sabe também que é, sabe, né? Tecnologia. É uma fitinha, colocava... Eu lembro que eu montei minha barraca, coloquei a fitinha, coloquei o foninho. E, cara, capotei. Porque na minha cabeça eu falei assim, eu não vim para aprontar. Eu já era casado. Eu vim para competir. Então, se vocês querem aprontar, hasta la vista. Até amanhã. Estão aqui comigo? Sim ou não? Então, eu deixei de andar de skate? Não. Deixei de viajar? Não. Mas eu sabia que Deus ia pedir conta se fizesse uma coisa errada. Essa é a ideia. Deus nunca pediu para você deixar de ser feliz, alegre, fazer um esporte, ser engraçado. Tem gente que é engraçado, que gosta de piada. Uma vez eu ouvi um pastor me xingando. Eu não gosto de gente que faz piada no púlpito. Aí a vontade era falar, só não me convidar para pregar na tua igreja. Tá tranquilo, você fica na sua, fico na minha. Eu só dei uma risadinha e... Porque cada um na sua, assim ou não? Mas saiba, Deus vai te pedir conta. Um dia isso vai acontecer. Vamos lá? Segundo personagem. O primeiro foi, começa com dá, termina com vi. Qual é o não era para... Já pôs, então... Vai lá, qual é o primeiro? Vamos ver se vocês acertam. Qual é o segundo? José, parabéns. Você combinou com eles, né? José teve um sonho quando era novo, compartilhou com seus irmãos. Os irmãos ficaram com muita raiva dele, pegaram e venderam ele como escravo. E lá na frente, vocês sabem da história, José foi o cara mais importante no país mais rico da época, sim ou não? Ele tinha o monopólio da comida. Vocês conhecem a história? Ele foi juntando comida, e ele tinha comida para dar para o mundo todo, para vender para o mundo todo. Chega uma hora que os irmãos vão atrás de comida e não sabe que é ele que está lá, que ele é o bambambam. E quando ele vê os irmãos, ele fala, agora eu me vingo. Melhor falando, ele poderia ter dito isso, sim ou não? Agora é a hora, agora eu me vingo. E foi o que ele fez? Não. Então o que Davi nos ensina sobre responsabilidade? E José? José nos ensina sobre perdão diante das más ações das pessoas. Pessoal, o ser humano tem maldade no coração desde que o mundo é mundo. Estão aqui comigo? Então, José ele teve uma escolha e ele escolheu perdoar. Pergunta para mim por quê? Gente, vem comigo, eu estou quase terminando. Por quê? Põe lá para mim. Porque para ele o mais importante era viver o propósito, ao invés de tentar fazer o mal para as pessoas que tinham feito mal para ele. E eu vejo, infelizmente, pessoas gastando muita energia para discutir entre irmãos. Vocês estão aqui comigo? Isso é no lugar todo, tá? É no meio dos jovens, é no meio da igreja, é no meio do trabalho, é no meio disso. Sempre tem um mal acabado. Sempre tem um para te encher. Quem conhece um que te enche? Eu não quero levantar a mão. Sempre tem. Então, repete comigo, isso não vai mudar. Agora, quem tem que mudar? É a gente. Filipenses 3,13.
Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Não é para você ir para a igreja chamada alvo, tá? Mas eu prossigo para o alvo. Nada contra, porque o Rafael, querido, é meu amigo. O que esse texto nos ensina? A investirmos, põe para mim, a investirmos nossa vida naquilo que é mais importante. Posso te falar um negócio? Não importa o que você queira fazer, para as pessoas nunca vai ser suficiente. Eu quero falar com alguém, quero me defender para alguém. Daqui a pouco é outra história, daqui a pouco é outra história. E você vai viver em função dos outros. Chega uma hora, gente, você tem que apertar aquela tecla assim, ó, sabe? Que se exploda. Eu vou falar de você. E vive tua vida diante de Deus. Quem está aqui comigo? José nos ensina isso. A gente vai para o terceiro personagem, que é Samuel. Repete comigo, Samuel. Samuel, a Bíblia diz que ele era pequenininho e ele ouve uma voz chamando assim: Samuel, Samuel. Quem era pequenininho e ouvia umas músicas, né? Samuel, tal. Aí Samuel acha que é o sacerdote. Ele vai lá, pode falar. Ele fala: não estou te chamando. Vai dormir, piá. Ele vai dormir. Daqui a pouco ele ouve de novo. Você fala: Samuel, Samuel. Ele ouve de novo. Se o céu fosse desorganizado assim, já estava frito, né? Vocês têm que falar junto. Samuel, Samuel. 1, 2, 3. Só você que não falou. Tô brincando. Samuel, Samuel. Ele volta. O senhor está me chamando. Ele: não estou te chamando. Aí ele se liga. Eu acho que Deus está querendo falar com você. E Samuel volta e ele desenvolve um negócio muito sinistro, que é sensibilidade à voz de Deus. Estão aqui comigo? Presta atenção, gente. Quando nós somos sensíveis à voz de Deus, você consegue ter mudanças significativas na sua vida. Lembra que eu falei com 16 anos que eu me converti? Isso mudou a minha história. Tipo, cara, eu não imaginava que um acampamento de skate ia mudar a minha vida. Porque mudou tudo. Eu casei por causa de uma pessoa que se converteu, porque eu era crente. Eu mudei para o Paraná por causa disso. Com 18 anos eu entendi que tinha que mudar para cá. Essa história eu não vou contar, essa história é ruim. 3 pessoas, só tem que ser todo mundo. Essa história eu não vou contar. Eu já contei no culto esses dias. Mas, gente, eu trabalhava num banco e eu trabalhava num bairro e eu morava num bairro distante, em São Paulo. Quem conhece São Paulo? Tudo é longe, cara, tudo é longe. E eu tô lá e uma loira, eu namorava com uma pessoa. E uma loira gata, começa a dar em cima de mim. E eu descubro que ela mora onde? Na rua da minha casa. Eu falei: não é possível, cara. É muito do diabo isso, cara. Mas eu era solteirão, namorando. Eu falei assim: mas eu tô gostando da história, porque ela era a loira mais bonita do banco. Ela: vem aqui, você gosta de bolo, né? Ela fazia bolo, eu ia lá. E ela queria... Cara, eu ficava brincando com o perigo, literalmente, cara. Aí um dia... E ela queria me dar uns beijos e eu ficava assim. Aí um dia ela segurou em mim e falou assim: você tá pensando que você é quem, moleque? Homem nenhum nunca me negou beijo. Por que você é assim? E eu: não, é que eu tenho namorado. E eu tentava assim, mas não deixava de comer bolo lá. A Vivi depois me fisgou com uma lasanha. Entre bolo e lasanha, eu fiquei na lasanha. Mas a ideia é que eu fiquei brincando. E um dia eu não aguentei. Um dia eu falei: eu vou ficar com ela. Porque eu fiquei brincando muito com o perigo. E quando eu a abracei, eu ouvi uma voz. E, gente, eu era da igreja presbiteriana, tá? Não se ouve voz da igreja presbiteriana. Eu ouvi uma voz, cara, falando assim: tudo bem, você pode ficar com ela, mas todo o projeto no sul do país acaba agora. Eu larguei ela e eu saí correndo. Depois eu fiz um filme chamado Forrest Gump. Cara, eu saí correndo, morava na mesma rua, fui pra casa. A minha cabeça, eu tava ficando louco, porque eu falei, eu tava com uma loira na minha frente. Eu ouço uma voz, eu largo ela, saio correndo, sul do país, e essa minha ex-namorada morava aqui. Fiquei desesperado, cara. Falei: cara, o que é isso? Eu fiquei desesperado. Que voz é essa, cara? Mas eu entendi que eu tinha que vir embora pra cá. E em poucos meses dessa voz, poucos meses mesmo, tá? Poucos meses, não foram semanas, foram meses. Eu peço a conta do banco, já trabalhava na Paulista daí, e vim embora pro Paraná.
E tudo começou aqui. Mudei para Ponta Grossa depois de um tempo. Conheci a Vivi. A da Vivi foi outra loucura. Posso contar essa história? Em 98 entrou um fenômeno no Brasil chamado El Ninho. 98. 2000. 98. Entrou o El Ninho. E eu fazia grafite, eu não conseguia grafitar. E comecei a acumular dívida. Eu falei, vou para São Paulo. São Paulo estava chovendo menos. E eu deixei as coisas, a mudança em Ponta Grossa. Eu falei, eu vou fazer uma clientela de grafite em São Paulo e vou voltar para cá. Em um dos grafites, eu estou assinando, eu já tinha feito a paisagem. Aí, quando eu estou assinando, vem a imagem da Vivi na minha cabeça. E uma voz, dizendo, volta para lá e casa com ela. Lá vou eu no outro dia falar tchau com a minha mãe. Mas você não ia voltar para cá? Falei, não, estou voltando para o sul. Voltei para Ponta Grossa, comecei a frequentar a rua dela. Não imaginava que ela já gostava de mim. E aí eu sei que foi fácil, a gente começou a namorar e casamos. Então depois a gente ouviu, aí a gente começou a entender qual era a voz de Deus. Entra no Bola de Neve. A gente entrou no Bola de Neve. Fomos lá para Floripa, Niterói, depois Curitiba. E tudo que a gente viveu de legal tinha uma voz dizendo, faz isso. E o do Bola é engraçado falar, porque hoje ele é uma igreja famosa, sim ou não? Mas eu entrei e tinha 5 igrejas, tá? E, aliás, eu fui plantar a 5ª. A gente era xingado, aonde chegava aí as igrejas dos maconheiros. Então eu vi muito isso. Mas a voz me fez ser quem eu sou. Estão aqui comigo, gente? Jeremias 29:11 diz o seguinte: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Paz. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso. Então, gente, quem aqui quer ter um futuro incrível? Futuro incrível, quer? Põe para mim, por favor. Aprenda a desenvolver a sensibilidade à voz de Deus. Deus, o que o Senhor espera de mim? Gente, para nós aqui, culto de jovens, tá? Quem aqui sabe de onde eu vim? Conhece a minha história? Para quem não conhece, eu era pastor de mais de 5.000 pessoas. Culto de jovens, a igreja estava quase cheia. Era muita gente. E eu ouvi uma voz dizendo, eu quero que você saia, não leve ninguém, e comece uma nova igreja com uma outra ideia. Cara, tem que ser louco para fazer isso. Sabe por quê? Porque como eu cuidava de uma igreja grande do estado do Paraná inteiro, não faltava recursos para eu ficar tranquilo. Então era mais ou menos assim, cuida de tudo e a gente te banca. E eu vivi isso por 20 anos. Estão aqui comigo? Quando Deus falou assim, larga tudo, Ele falou, eu vou te bancar, mas você vai passar um aperto. E eu abro mão de muita coisa, inclusive financeira, para viver uma coisa que eu ouvi. E se não é Deus, gente? Já pararam para pensar sobre isso? E se eu comi uma feijoada e de madrugada eu ouvi uma voz e foi tudo uma viagem? Eu tenho certeza absoluta que não foi uma viagem. Estão aqui comigo? Por quê? Porque desde cedo eu fui desenvolver, Deus, o que o Senhor espera de mim? E se você fizer isso agora novinho, vai chegar uma época da tua vida que você vai falar assim, cara, como foi bom ter ouvido aquela mensagem? Porque nada a igreja está crescendo, sim ou não? Nós estamos vendo algo acontecer, estamos muito felizes porque a gente não tem nas costas uma marca de que a gente dividiu uma igreja, a gente saiu sozinho, a gente nunca falou mal de ninguém, nunca xingou ninguém, nunca brigou com ninguém. Então, ouvir, ser sensível faz toda a diferença. Isso me leva ao último personagem da noite. Deixa eu ver se é o último. Posso falar sobre ele? Quem vocês acham que é? Não precisa pôr, hein? Segura. Quem? Tiago? Não. Quê? Você tá valendo lá, né? Não? Daniel, passa pra mim. Daniel, esse cara é sinistro. Esse cara é o seguinte, gente. Tá muito chata a mensagem? Estão entendendo? Daniel vivia na casa dele. Vamos lá. A gente mora aqui no Brasil, tranquilaço, Curitiba, vida legal. A gente passa os perrengues, mas, gente, a gente mora num lugar abençoado. Pensa que os argentinos invadem o sul e levam os jovens para a Argentina presos. Foi isso que aconteceu, tá? Só que não foi para a Argentina. Os babilônicos entraram e levaram um monte de jovem
Você. Começaram a pegar só os caras top. Não, vem cá, força jovem, quero vocês lá. Vamos construir o meu país e eu vou levar os melhores. E lá, numa terra estranha, sem eles quererem estar lá, eles ficaram revoltados, penduraram uma corda no pescoço e se mataram, amém? Sim ou não? Claro que não. O que eles fizeram? Ao invés de chutar o balde, ele tem algumas atitudes incríveis. Primeira, capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel, ele estava numa terra distante, sim ou não? Já estava bravo, tipo assim, tô longe de todo mundo. E os caras oferecem para ele, tipo assim, ó, aqui você pode beber o que você quiser, comer o que você quiser, aqui é nós. Nós já tiramos da tua casa, tudo bem, mas para compensar, tá aqui, bebida à vontade, comida à vontade, era mais ou menos isso, tá? E Daniel falou, não quero, cara. E ele desenvolve uma vida, repete comigo, com disciplina. A disciplina ao ponto de não comer o que não faria bem e o que todo mundo achava que era normal. E qual foi o impacto dessa disciplina? Você tá bem? Você caiu da cadeira? Não? Tá. Qual foi o impacto? Versículo 19. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Olha agora, pessoal, vocês estão aqui ainda? Presta atenção. Em toda a matéria de sabedoria, de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todo mundo que tinha ali na Babilônia. Uau! Daniel se destacou tanto numa terra estranha, foi promovido, impactou a nação inteira. E às vezes eu vejo jovens vivendo como se não houvesse amanhã, sabe? Agem por agir, falam por falar, são levados pelo aquilo que os outros acham legal. Ah, agora é legal fazer isso, vamos fazer. Gente, eu fico falando do lance do skate, é porque eu me envolvi muito nisso. Eu participava de programa de TV, já participei de negócio grande. E de campeonatos grandes. Então, assim, eu tava no meio de caras que usavam mesmo as paradas, cara. A gente viajava, era tipo assim, os caras viajavam pra ficar com a mulherada, cara. Não era pra competir. E eu tava no meio dos caras. E eu saía e zoava o barraco. Sim ou não? Não, cara, eu ia pro hotel. Ô, pessoal, fechou. Você tinha que pagar mais, porque se ficasse no quarto dos caras, ia ficar os caras fumando lá. Os caras me respeitavam, eles não me davam nada. Mas o cheiro fica impregnado, sim ou não? Eu pegava um quarto separado, ficava no meu quarto. Os caras saíam, na hora que eu tava indo dormir, os caras estavam saindo pra zoar. Quando eu tava acordando, os caras estavam chegando da balada. E o campeonato no outro dia. E era legal viver isso. Pra eles, pra mim não era. Quem tá aqui comigo? Então eu vejo pessoas sendo levadas pelo vento. Ah, é legal a gente fazer tal coisa. E às vezes não experimenta o melhor, o maior barato, que é tipo assim, eu sou livre para não querer fazer isso, cara. Eu sou livre. Vocês estão aqui comigo? Deus usou Daniel para influenciar o Império Babilônico e os Medo-Persas. Ou seja, Deus usou Daniel para revelar mistérios. Daniel permaneceu fiel no meio da opressão. Ele foi protegido por Deus. Os caras olharam para ele e falaram assim, você estava achando que é tão fiel assim? Vamos jogar na cova do quê? Dos leões. E Daniel fez do quê com os leões? Foi devorado, sim ou não? Deus fechou a boca de leão. Cara, olha o tamanho do impacto que Daniel teve. Então, ele é um exemplo de integridade e fé diante de quê? De pressões culturais. Estou acabando, pessoal, vocês estão aqui comigo? Haverá momentos, já está tendo esses momentos, que as pessoas vão falar que é legal fazer uma coisa que você sabe que não é. E nessa hora, não é o que o pastor está falando. Aí vale a pena ir na sensibilidade. Deus, e aí, Deus, quer que eu faça isso? Na hora de entrar numa discussão, na hora de experimentar alguma coisa, eu olho, gente, ter casado virgem foi a maior bênção na minha vida. Eu não conheci outra mulher, a Vivi não conheceu outro homem, e nós nos protegemos nisso. E eu tô tipo assim, não é mais no meu caso, cara. Vale a pena você dar um passo para trás e dizer, Deus, eu vou me manter em santidade até que. Mas a ideia é, quando eu paro para pensar, eu falo, como é que eu consegui, cara?
Porque eu contei uma história pra vocês, eu tava no meio, eu não tava no meio de gente santinha. Até na igreja tinha umas meio safadas. Eu falava, meu Deus do céu, e como é como, cara? Eu não consigo entender. Graças a Deus que eu entendi que não fui eu. Vocês estão aqui comigo? Eu falava, Deus, me ajuda, eu não quero pisar na bola. Eu não quero. Por mais que o meu corpo dissesse, faz. O meu espírito falava, fica firme, vai valer a pena. Fala pra pessoa do lado, vai valer a pena. Sabe, minha ideia nessa noite é te ajudar a entender que você não está só num grupo de jovens de uma igreja, mas você está tendo acesso a uma informação que pode mudar a sua história. Porque quando você vence, presta atenção, a masturbação, a pornografia, a zoeira aqui como solteiro, quando você casar, as tentações vão ser outras. E você vai poder dizer, cara, eu já venci lá. E você vai tendo autoridade no mundo espiritual. Quem está aqui comigo? E eu não estou brincando com vocês. Vai chegar uma hora que o que vai te proteger é essa autoridade. Então, estão comigo? Se você colocar em prática as lições dos personagens de hoje, que é responsabilidade de Davi, saber perdoar como José, sensibilidade à voz de Deus como Samuel e ter disciplina como Daniel, ninguém segura a sua vida. Vocês estão aqui comigo? Ninguém te segura. Eu lembro que eu morava na casa de um amigo, crente, tá? Ele é pastor hoje também. Só que ele era um cara mais indisciplinado. Tanto é que a gente dormia no mesmo quarto. Você conhecia onde começava a parte dele e onde começava a minha pela bagunça. Era uma linha de bagunça. A minha linha do quarto, meu pedaço do quarto, as revistas de skate eram era empilhada pelos números delas. Era tudo organizado. Até hoje é assim. Minhas camisas é da branca pra preta. Tipo assim, a Vivi não arruma meu guarda-roupa. Eu tenho que arrumar. É do meu jeito. O meu amigo não, já era mais zoeira. Só que eu também era disciplinado na hora de ler a Bíblia, de fazer devocional. Meu amigo não era. Hoje ele é, mas ele não era na época. E eu virei pastor antes dele. Porque antes ele ficava assistindo MTV lá, com um potão de sorvete, 2 litrão de coca. E ele tinha o maior corpo assim, ele era do quartel, sarado, seco. E eu não queria assistir, eu ia pro quarto ler e orar e dormir. Alguns meses depois, ele virou uma bola. Por isso que é bola de neve. Mas ele virou uma bola. E teve que fazer cirurgia há pouco tempo atrás para emagrecer e tal. E eu falei, cara, você sabia que se você for 1% melhor todos os dias, no final do ano você é outra pessoa? Então não é a grande mudança, são as pequenas mudanças. E isso tem a ver com disciplina. Amém? Estão aqui? Então ninguém te segura, cara. Você vai ser uma pessoa incrível. Termino contando uma outra história, tá? Para de aproveitar oportunidades. Eu já contei na igreja 1000 vezes, mas eu preciso contar aqui para vocês. Quando eu tinha... Antes de me converter, tá? Ou na época... Não, já era convertido. Eu ganhei um livrinho, um caderno escrito assim, aprenda a datilografar. Quem sabe o que é datilografia? Tem uma máquina de datilografar, a Olivetti, né? E aí eu ficava, o pessoal ia na hora do almoço no Grêmio do... Sempre esqueço essa palavra, Grêmio, agora veio rápido. No Grêmio da empresa, era uma empresa multinacional. E aí os caras iam lá jogar ping-pong, pimbolim e tal. E eu ficava lá no escritório. A, S, D, F, G, espaço. A, S, D, F, G, espaço, tal. Aí dei exercício no outro lado. Eu não imaginava que eu ia ser um escritor. Eu tenho que dar aula segunda-feira agora, eu tô atrasado na matéria, porque ontem foi feriado e passou batido. Cara, eu olhava pro livro que eu tô estudando e eu digito sem olhar mesmo. E quando eu olho não tá errado, tá certo. Mas a disciplina de fazer aula de datilografia me fez ser um escritor hoje que escreve muito rápido. Olha como que mudou a minha vida, sim ou não? Hoje eu não preciso fazer aula. Então, às vezes, quando jovens, Deus dá uma oportunidade e fala, faz tal coisa, faz um curso. E a pessoa, nada a ver, ninguém tá fazendo. E ele perde oportunidades que podem mudar a história lá na frente.